Bom, continuando, para completar a explicação sobre esse exercício, situação B do exercício 2 da lista de exercícios de finanças corporativas, o professor Oswaldo vai agora calcular taxa interna de retorno e valor presente líquido de cada uma dessas máquinas. Nós já explicamos, já fizemos o cálculo, já desenhamos o fluxo de caixa de cada máquina, estão aí nesse quadro. Nós fizemos o cálculo do payback de cada uma das máquinas e agora vamos fazer o cálculo de TIR e VPL. Aqui eu queria fazer um comentário. Calcular TIR e VPL, necessariamente ou você tem que usar uma calculadora financeira ou Excel. Na disciplina de finanças corporativas vai ser assim, né? Porque diferente, você tem que fazer um polinômio com elevado a 4, dá muito trabalho matemático, não faz sentido na disciplina de finanças corporativas, cujo objetivo é explicar a tomada de decisão, exercitar a tomada de decisão. Então perde-se muito tempo nesses cálculos, nós temos a ferramenta, usaremos a ferramenta. Neste caso aqui eu vou explicar só com base no Excel, né? Em aula síncrona eu explico na calculadora 12C também, HP 12C. Então vamos lá. O professor já adiantou aqui e já colocou os fluxos de caixa das máquinas, das 4 máquinas aqui no Excel, né? Então cada máquina tem a sua realidade, depois a gente volta lá para fazer as explicações adicionais. E eu também coloquei aqui o resultado do payback de cada máquina. Então a máquina 1 deu 4 anos, 8 meses e 12 dias. O pior resultado, o tempo mais longo para obter retorno. A máquina que deu o melhor resultado foi a máquina 4, que deu resultado em 3 anos e 2 meses. Depois nós temos a máquina 3, com 3 anos e 6 meses, e a máquina 2, com 3 anos, 6 meses e 26 dias. Ou seja, quase 3 anos e 7 meses, tá? Vamos calcular, então, a taxa interna de retorno. Como já foi explicado, nós temos a função aqui no Excel, TIR, e essa função é bem fácil, você seleciona todos os fluxos de caixa do período, ele vai considerar que o menos 250 é o momento zero, e assim ele considera sucessivamente. Se você tiver períodos que não tem fluxo de caixa, você tem que botar zero nesses períodos, né, para dar resultado. Então, nós temos a taxa interna de retorno da máquina 1 de 3,9% ao ano, né, porque o fluxo está desenhado ao ano, então esse resultado é ao ano. Um resultado muito ruim para a situação brasileira atual, né? 3,9% ao ano é uma taxa de retorno muito, muito ruim. Vamos calcular então a segunda. Eu vou fazer de novo só essa, tá? TIR, abre parênteses e selecionamos os valores e colocamos, fechamos parênteses, está calculado 12,4% ao ano. Bom, esse 12,4 já é um resultado bem razoável, né? A nossa Selic hoje está em torno de 13, né? 13 alguma coisa, bem diferente da taxa Selic quando eu gravei os videoaulas, né, explicando o conteúdo teórico, mas enfim. Se a gente tirar a perspectiva de inflação da atual taxa Selic, a taxa Selic dá menor do que 12,4%, portanto, essa máquina 2 seria na situação atual, porque isso é isento de inflação, né? Estamos falando em dólar, né? É isento de inflação. Tem inflação no dólar, mas é bem menos suscetível à inflação nacional, né? Ok, 12,4 já é uma taxa melhor. E agora vamos repetir o cálculo adiante. Veja, a máquina 3 deu 3,2, o pior resultado. O pior resultado, meu Deus. Nós vamos fazer um comentário já, enquanto isso você vai pensando sobre um problemaço que apareceu agora com esse resultado. Você vai pensando, tem alguma coisa estranha aí, professor, tem alguma coisa esquisita. Enquanto você vai pensando, o professor vai explicar novamente, né, como se calcula o valor presente líquido. Pessoal, eu prefiro hoje fazer assim. Chamo a fórmula valor presente líquido, e essa fórmula eu seleciono, indico qual é a taxa que eu vou considerar. Bom, vamos considerar a taxa da poupança 6%, tá? Porque 6% a taxa da poupança hoje poderia ser quase o valor da Selic sem a inflação, tá? É aproximado. A poupança anual é 0,5, dá 6, uma coisa, eu vou usar 6 aqui por cento no exercício. Bom, quando tem essas mudanças econômicas muito grandes, como estamos vivendo agora, né? Essas explicações elas são um pouco afetadas, a gente tem que fazer vários comentários, inflação. Isso, no tempo passado recente, não tinha esse problema, né?
porque a taxa Selic era muito baixa, né? Estava até 7 e tal, estava tudo mais ou menos, não tinha tanto. Agora a gente já tem que se cuidar com esse negócio da inflação e tal. Vamos usar 6% de taxa Selic, tá? Ou o custo de capital dessa empresa que vai tomar essa decisão. E os valores que o professor vai colocar são os valores do fluxo de entrada, do 1 ao 5 apenas. Ok, então eu vou ter o resultado do fluxo de caixa ao longo desses anos, e aí eu vou somar o investimento inicial, que é menos, né? Mais com menos da menos. Opa, vou pegar esse resultado e vou somar o valor do investimento inicial, fecho parênteses. Vou ter um parênteses a mais que não precisava. VPL de 14 mil negativo. Ou seja, o projeto, a máquina 1, é inviável. Coincidiu ali com a taxa interna de retorno, né? Porque se eu considerar, vamos colocar aqui, ó, para ficar visível para você, que o custo de capital utilizado é de 6%, tá? Que é o professor usou a poupança aqui, ó. Vou botar numa corzinha aqui para você não confundir com os dados do lado, tá? Vamos colocar isso em azul. Pronto. Custo de capital, tá? 14. Vamos fazer de novo a máquina 2? Vamos. Igual, VPL, valor presente líquido. Vamos escolher qual é a taxa? Vamos, é 6%. Ponto e vírgula, os valores. Vamos colocar só os valores de 1 a 5, ok? E depois a gente soma o investimento inicial, que é menos, né, negativo, e aqui já temos um valor presente líquido positivo. É claro, professor, se o custo de capital é 6% e a taxa interna de retorno é 12%, existe a decisão de aceitar e necessariamente o valor presente líquido tem que dar positivo, tá bom? Qual é o resultado do valor presente líquido na máquina 3? Necessariamente negativo. Vamos ver? Vamos ver? Igual, valor presente líquido, 6% é a taxa, ponto e vírgula, os valores do fluxo de 1 a 5, e aqui a gente diminui não, soma o menos 250, como se diminuísse 250. Opa, negativo de novo, joia. Fechou, né? O último eu vou só copiar e colar, 49 positivo. Antes de fazer a análise e explicar para vocês a decisão, eu quero fazer um exercício que é o seguinte. Se nós usássemos aqui, no fluxo da máquina 1, uma taxa de desconto ao invés de 6%, de 3,9%, quanto seria o valor presente líquido? Quanto seria o valor presente líquido? 0. O professor não deu 0, deu 0,05. É porque não é exatamente 3,9, né? Deve ter uma vírgulazinha, vamos substituir pela célula. Exatamente 0. Sem dúvida alguma. Tá bom, pessoal? Vou voltar aqui. Isso é só uma explicação didática. Deixa eu voltar aqui. 14, beleza. Gente, vamos lá. O que é decisão aceitável? Vamos grifar em verde. Decisão aceitável é esta, VPL positivo, verde claro. E esta aqui, VPL positivo. Então, as máquinas 2 e 4 são aceitáveis porque produzem taxa interna de retorno superior ao custo de capital, porque produzem valor presente líquido positivo. As máquinas 1 e 3 são rejeitadas. Vamos grifar elas aqui com um laranja meio vermelho aqui, porque elas produzem taxa interna de retorno menor do que o custo de capital e porque elas produzem valor presente líquido negativo. Só que, aquele momento que o professor comentou com vocês, o que nós tínhamos? Nós temos que a máquina, pelo payback, nós tínhamos que a máquina 2 é pior do que a máquina 3. Mas como que o resultado da TIR, do VPL, deu tão diferente, né? Que está dizendo, não, esqueça a máquina 3. Por quê, gente? Então, vamos colocar essa máquina 2 e 3 as informações, 12.4, 3,2 de TIR. Vamos colocar lá no nosso material. A máquina 2 é... eu agora não sei qual que é uma. 12,4. A máquina 2 é 12,4% de TIR.
E a máquina 3, a TIR é 3,2. A máquina 3, então, é rejeitada, não pode ser aceita, porque a TIR é muito baixa, né? A máquina 1 também é rejeitada, né? A máquina 1 também é rejeitada. Tá muito na ponta e está incomodando ali. Por que que a máquina 3, a taxa de interna de retorno é tão baixa e na máquina 2 o payback dela não é tão ruim, é melhor do que... Desculpa. E a máquina 3, o payback não é tão ruim, é melhor que a máquina 2. Gente, porque um dos problemas da técnica do payback é ignorar os fluxos que ocorrem depois do período de payback. Qual é o payback dessa máquina? 3 anos e 6 meses. Então, aqui você tem o pagamento, o retorno. Ou seja, foi ignorado um fluxo negativo final. Esse é um problema. Vamos olhar aqui, prós e contras do payback. Gente, onde é que está? Prós e contras do payback. Prós, facilidade de cálculo, apelo intuitivo, considere os fluxos de caixa. Contra, não considera o valor do dinheiro no tempo, payback simples, e não reconhece os fluxos de caixa que ocorrem após o payback. Então, essa é uma limitação importantíssima. Voltando aqui, tá certo? Então, esse é o momento. Isso explica um pouco também, quando você tem uma taxa de desconto, por que que uma máquina 4 é tão boa, né? Que a máquina 4, a TIR dela, é a melhor máquina, né? É de 13,9%. Ao ano de retorno. Muito boa, né? Porque é um fluxo decrescente. Sempre que você tem um fluxo decrescente no fluxo caixa, é melhor, porque a empresa está recebendo o retorno antes, a maior parte do retorno. Né? Todo fluxo, por exemplo, esse 100 aqui no final contou pouco. Né? A situação da máquina 1 não foi afetada por esse problema da grande diferença de um resultado pelo payback pela TIR, porque o fluxo negativo foi considerado, né, no cálculo. Né? A TIR dela aqui, ó, é 3,9, né? É uma TIR ainda maior do que a TIR aqui dele é 3,9. É uma TIR maior ainda do que a máquina 3, que tem uma TIR só de 3,2. Por que isso? Porque o payback não capturou o fluxo que ocorreu depois, negativo, e a máquina 1 capturou. O 30 negativo foi considerado, porque o período de payback aqui deu 4 anos e 8 meses. Deu aqui, ó, no finalzinho, quase no último ano, o tempo de payback, tá? Então, gente, com isso o professor explica, eu acho que adequadamente, as 3 técnicas, payback, VPL e TIR, com uma aplicação prática, com exercício prático. Inclusive, aqui discutimos a questão do relacionamento de capital, fundos limitados, aceitar ou rejeitar, ou hierarquia, né? Outra coisa que é importante comentar que neste momento são as vantagens. Olha só, TIR e VPL sempre levam a mesma decisão de aceitar e rejeitar um projeto, mas as premissas podem divergir entre TIR e VPL, mas sempre aceitar e rejeitar, sempre como o professor explicou. Os conflitos de classificação resultam de diferenças de magnitude de fluxo de caixa à época que ocorrem, isso vai ser comentado e mostrado em outro exercício. Em teoria, a VPL é superior. Então, quando houver divergência de classificação em TIR e VPL, VPL para decidir. Mas, na prática, a TIR é mais usada porque é mais fácil de interpretar. Vamos lá no quadrinho. Vejam só no quadrinho aqui, no Excel, que é difícil saber se 44 mil de VPL. Nesse caso aqui é fácil porque o investimento inicial das máquinas são sempre iguais, né? Então, você tem um parâmetro de comparação. Mas naquele caso do loja de conveniência e do
e da loja de conveniência e prédio de escritório, você tem investimentos diferentes. Um é 600 e pouco, o outro é 500. Então, o VPL já vai ser uma medida para comparar os dois que pode dar prejuízo, né? Que pode comprometer a leitura. Naquele caso particular, nós tínhamos uma diferença muito grande, né? Não, os dois payback era muito longo, realmente. Então, pode ser que dê algum problema, né? Quando é muito próximo, quando é muito diferente as informações de investimento inicial e quando a decisão de escolha está próxima. Então, é melhor ir para TIR, taxa interna de retorno, tá? Porque a taxa interna de retorno permite uma comparação. Então, hoje, por exemplo, quando a gente falou sobre taxa interna de retorno aqui nesses projetos aqui que estão no quadrinho aí, nós temos um parâmetro de comparação, consideramos 6%. A Selic está 13%. Então, hoje, com Selic 13%, se eu considerasse o 13%, a Selic, só a máquina 4 seria viável, né? Porque a taxa interna de retorno da máquina 4 é 13,9%, as outras todas não seriam, né? Mas nesse caso, nós consideramos a taxa de desconto ou custo de capital 6%, e aí nesse caso a máquina 2 e a máquina 4 seriam as máquinas decididas, as máquinas aceitáveis, né? A máquina 2 e a máquina 4 seriam aceitáveis, né? A 3 e a 1 não seriam, tá, pessoal? E aí, com isso a gente termina essa explicação da situação B do exercício 2 da nossa lista de exercícios, né? Que é esta aqui, né? Lista de exercícios, decisões de investimento de longo prazo. Então, até o próximo vídeo.